pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo aqui hoje. Meu nome é Pedro Rogério, estou aqui no canal do Integra para falar para vocês um pouquinho sobre metodologia científica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tipos de estudo, ok? E níveis de evidência científica. Bom, inicialmente para falar um pouquinho sobre tipo de estudo, nós vamos dividir esses tipos de estudo em dois grupos, certo? Os grupos com grupo controle e sem grupo controle. O grupo controle é muito importante para a evidência científica porque, bem, o grupo controle permite que a gente compare dois grupos populacionais numa mesma intervenção no mesmo contexto, certo? Então vamos lá. Para falar dos estudos que nós temos com grupo controle primeiro. Dentro dos trabalhos com grupo controle, nós temos os trabalhos aleatorizados e os trabalhos não aleatorizados, certo? O padrão ouro para as pesquisas clínicas odontológicas, por exemplo, é o ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado ele tem algumas características. Primeira característica, que é uma característica muito importante, é a característica da seleção de amostra. A seleção de amostra do ensaio clínico randomizado é feita de uma maneira bem rigorosa, seguindo critérios de inclusão e critérios de exclusão bem delimitados. Esses critérios facilitam com que o grupo que você esteja analisando seja o mais próximo do grupo controle possível, ok? Evitando assim algum possível viés na confecção desse estudo. Outra característica é o cálculo da dimensão amostral. Então você avalia esse seu pequeno grupo que você está analisando comparado a uma população, conseguindo estabelecer assim uma relação que pode gerar uma possível evidência científica. Outra situação que nós temos aqui é a distribuição aleatória dos pacientes. Como é um grupo, um trabalho, um tipo de estudo com aleatorização, então você consegue avaliar de forma aleatória cada paciente que vai para um ou para outro determinado grupo. Outra questão também é a possibilidade de ocultação, ou seja, o paciente ele pode não saber qual dos dois tratamentos ele está recebendo, o operador ele pode não saber qual dos tratamentos ele está aplicando e a pessoa que está fazendo a análise estatística ela pode não saber qual dado que ela está analisando. Isso evita um viés na análise dos resultados ou na própria aplicação do tratamento, ou até na percepção individual do paciente na hora de passar certas respostas, como por exemplo numa análise de escala visual analógica. Okay? Ainda dentro dos estudos com grupo controle, nós temos os estudos observacionais sem aleatorização, que são, por exemplo, os estudos coorte e os estudos caso-controle. O tipo de estudo coorte ele é um tipo de estudo que permite você avaliar a incidência de algum fator, a incidência de algum aspecto dentro de uma população. Porém, esse tipo de estudo é um estudo caro e um estudo que demanda mais tempo. O estudo caso-controle já é um estudo mais fácil de se analisar. Porém, quando trabalhamos o impacto desse estudo para uma população, ele é um estudo com impacto um pouco reduzido, por se tratar de uma variável que você está trabalhando pequenos grupos de pessoas ou às vezes um grupo de pessoas exclusivo. Agora trabalhando um pouquinho sobre os estudos sem grupo controle, nós temos o relato de caso, o relato de casos e a série de casos. O relato de caso é o momento onde você vai contar a história de um paciente desde o diagnóstico até o período pós-tratamento e até o período de preservação, ok? No relato de casos, você pode pegar às vezes mais de um paciente e relatar no mesmo trabalho. Vamos supor então que você tem um trabalho sobre dois pacientes, os dois pacientes com cárie da primeira infância. Um dos pacientes foi tratado de maneira mais radical, com exodontia de todos os elementos. O outro paciente foi tratado de uma maneira mais conservadora, garantindo então uma restauração dos elementos danificados. Sendo assim, então você tem uma medida de comparação dos dois tratamentos para serem relatados. Na série de casos, você pega todos os pacientes que tiveram essa mesma condição durante um período de tempo. Você relata vários pacientes, os impactos daquela condição para eles nesse período. Então ele já é um trabalho que demanda um pouco mais de esforço comparado ao relato de casos e o relato de casos. Porém, quando nós falamos de evidência científica, tipos de estudo, nós precisamos falar sobre pirâmide de evidência. A pirâmide de evidência científica, que é uma união da pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é uma pirâmide relacionada à educação alimentar e hábitos de vida, e a classificação do Oxford Century sobre evidência científica. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, nós temos a pirâmide de evidência científica. Nessa pirâmide de evidência, como vocês podem observar, nós temos na sua base a opinião de especialistas. A opinião de especialistas tem sim a sua relevância científica, porém ela não pode ser levada como evidência científica para determinar certo tipo de tratamento. Acima da opinião, nós temos o relato de caso. Dentro desse tópico nós temos tanto relato de caso e séries de caso. São estudos que validam a sua opinião, que mostram como você fez o tratamento anteriormente e como ele pode funcionar com aquele tipo de paciente. O relato de caso não pode ser utilizado para justificar aquele tratamento para todos os pacientes. Existem suas peculiaridades e existem situações que aquele tratamento pode ou não funcionar. Acima dela nós temos o estudo caso-controle, que nós já discutimos anteriormente,
E nós temos agora surgindo na pirâmide de evidência um tipo diferente de trabalho, que é a revisão sistemática. A revisão sistemática ela é conduzida de acordo com as recomendações Prisma ou Prisma P, certo? Dependendo do tipo de trabalho que você está realizando. E essas recomendações Prisma elas regulam todas as análises de literatura que você vai fazer, assim como a forma com que você vai conduzir o seu estudo, perpassando, por exemplo, por uma análise de risco de viés, extração de cada dado de cada artigo, de modo com que a pessoa que for ler o seu trabalho não precise reler aqueles artigos que você fez a análise da literatura. Assim, o seu trabalho vai conter todas as informações possíveis e necessárias sobre aqueles estudos que você está fazendo sua revisão sistemática. Então, acima dos estudos caso-controle está a revisão sistemática de estudos caso-controle. Ou seja, uma pessoa vai analisar todos os estudos caso-controle sobre determinado tema, correlacioná-los e gerar uma análise estatística daquele tópico. Acima, então, nós temos os estudos ecológicos e os estudos cohort, também os ensaios clínicos randomizados de menor qualidade. Como assim, ensaio clínico randomizado de menor qualidade? São ensaios clínicos randomizados que tiveram viés de publicação ou que tiveram uma qualidade metodológica fraca. Chegando mais próximo do topo da pirâmide, então nós temos agora a revisão sistemática de estudos cohort, ok? Dentro da revisão sistemática de estudos cohort, então é o mesmo princípio que nós tivemos das revisões sistemáticas dos estudos tipo caso-controle, ok? Então nós temos agora um trabalho com uma qualidade metodológica superior sendo avaliado por uma metodologia sistematizada, que é a revisão sistemática. Então, por isso ele está num nível acima da pirâmide de evidência. Próximo tópico agora são os ensaios clínicos randomizados, que eu falei para vocês, que são o padrão ouro das pesquisas clínicas odontológicas atualmente, pela possibilidade de evitar certos tipos de viés de publicação. E no topo da pirâmide nós temos a revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Se o ensaio clínico randomizado é o padrão ouro da pesquisa odontológica clínica, a revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados atualmente é o padrão ouro da evidência científica que nós conseguimos construir. Ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que eu tenha conseguido elucidar um pouquinho essas questões sobre a metodologia científica e sobre os tipos de estudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários ou enviem lá para o pessoal do Integra, certo? Eu aguardo vocês para uma próxima, um resumo desse material junto com alguns artigos científicos para facilitar o seu estudo e as referências já estão disponíveis para os assinantes lá do site do Integra. Aguardo vocês numa próxima. Muito bom dia, boa tarde, boa noite e até mais!